Deus. Como a igreja não estava disposta a liberar a Bíblia para o povo em uma língua que eles pudessem entender, o povo foi deixado numa situação precária. É a palavra de Deus que dá conforto, esperança e conhecimento da salvação. Isso traz a questão: por que a igreja escondia a palavra de Deus do povo? Sempre que fazem traduções é com o propósito de alcançar as pessoas. E a igreja muitas vezes discordava que tal tradução fosse feita porque ela começaria a perder um pouco da sua autoridade e seu controle sobre as pessoas, pois agora elas podiam ler em sua própria língua. Então as pessoas gostavam da ideia, mas o sistema eclesiástico não, porque quando as pessoas têm a Bíblia em suas mãos, elas podem lê-las e elas podem pensar por elas mesmas. Foi isso que Deus disse ou não foi? Eles podem julgar a igreja e seus modos e pensamentos. Antes do clero inglês banir a Bíblia em 1408, eles criaram uma outra lei em 1401 que exigia que os hereges fossem queimados em fogueiras. Então a Bíblia, em inglês, foi considerada ilegal a partir de 1408, 1409 até 1530. Temos o privilégio de ter aqui os Evangelhos Wycliffe. Dizem que há aproximadamente 240 manuscritos de Wycliffe no mundo hoje, e o Scriptorium tem o privilégio de possuir 6 deles. Esse é um exemplo de um dos 6. São os Evangelhos Wycliffe. Traduzidos do latim, porque não temos certeza se Wycliffe realmente sabia grego e hebraico, e os textos em grego e hebraico não estavam disponíveis. É importante lembrar que foi feito em manuscrito, pois John Wycliffe viveu numa época em que não havia imprensa. Foi escrita à mão. Aliás, você pode ver até as linhas nas páginas que permitiam que o escriba pudesse escrever clara e precisamente. Foi escrita no inglês chamado médio, inglês de Chaucer, Pearce e Plowman. Não é um inglês que nós entenderíamos hoje. Havia, de fato, dois manuscritos ou bíblias Wycliffe. Tem o que é chamado de Wycliffiá. Era mais uma tradução literal do latim, e se você lesse isso, você quase seguiria o contexto do latim e a sintaxe do latim, mas acontece que havia uma outra tradução que foi feita pelo seu amigo John Purvey, que é chamada Wycliffe B. Wycliffe B seria mais o que chamamos de tradução livre. Não segue a sintaxe do latim, parece colocar a palavra de Deus num inglês compreensível. Esses evangelhos Wycliffe são um Wycliffe B. Em outras palavras, esse é o que achamos ter sido traduzido por John Purvey. Agora, o que acontecia com evangelhos como esse, ou com manuscritos? Wycliffe, os seus ajudantes, os davam aos sacerdotes conhecidos. Eles os pegavam e os levavam para uma cidade e faziam um anúncio. Hoje nós vamos ouvir a palavra de Deus, e as pessoas se reuniam e sentavam literalmente no escuro para ouvir o sacerdote ler a palavra de Deus. Depois ele terminava, juntava seus livros e saía para uma outra cidade. E então, depois de umas 6 semanas, o anúncio era feito, uma outra pessoa ia ler a Bíblia e talvez o primeiro leitor lia o livro de Marcos e o segundo lia o livro de Romanos. E dessa maneira, as pessoas não podiam ter cópias da Bíblia porque eram escritas à mão e eram muito caras. E até porque muitas pessoas não sabiam ler. O conhecimento da palavra de Deus começou a circular e ser disseminado por toda a Inglaterra, se preparando para a Reforma no século XVI. Então é um livro maravilhoso que mostra como Deus, apesar da oposição e indiferença da Igreja, conseguiu transmitir o conhecimento da palavra na Inglaterra. Através da tradução da Bíblia em latim para o inglês, a fome do povo pela palavra de Deus foi mantida e aumentada. A Bíblia em inglês de Wycliffe foi um passo importante em direção à reforma da igreja. Logo, Deus iria levantar mais fiéis para levar adiante a próxima etapa do seu plano providencial para a difusão do Evangelho.
Aqui estamos em Mainz, na Alemanha, no ano de 1455. Johannes Gutenberg passou os últimos 10 anos aprimorando uma invenção que adiantou significativamente o movimento da Reforma. A invenção de Gutenberg, uma impressora com tipos móveis, foi chamada de Revolução da História. Um evento que mudou o curso da história. Operada por apenas 2 homens, a prensa de Gutenberg podia fazer em um dia o que vários escribas juntos levavam meses para fazer. A chave do processo de Gutenberg era um módulo calibrado de tipo, o que permitia que letras individuais fossem produzidas rapidamente. A experiência de Gutenberg com tipos de chumbo foi muito útil para desenvolver uma liga única apropriada para aguentar os rigores das impressões repetidas. Os tipos eram montados à mão, letra por letra, em uma moldura de madeira, e então rolava-se a tinta sobre a superfície do tipo, e a moldura era prensada contra uma folha de papel. Gutenberg tinha a reputação de ser um fiel devoto. Então, não foi por acidente que o primeiro livro escolhido para ser impresso tenha sido a Bíblia. Quando falamos sobre a Reforma, ela, na verdade, aconteceu no século XVI. Ainda temos que voltar no tempo para o período que viu a ascensão do que nós chamamos de pioneiros da Reforma. John Wycliffe foi um pioneiro, John Huss, da Boêmia, foi um pioneiro, Peter Waldo, dos waldenses. Os pioneiros eram pessoas que, como se diz, estavam à frente do seu tempo. Eles eram capazes de olhar através dos séculos e ver que a igreja realmente precisava de uma reforma, precisava ser mudada. Não é que eles quisessem transformar a igreja em algo totalmente diferente. Não é que eles quisessem levar a igreja a seguir a crença dos próprios reformadores, exceto por uma crença. Essa crença era de que a igreja, assim como o povo, se colocassem sob a autoridade da palavra de Deus. Sola Escritura. Só as Escrituras. Podemos não perceber, quando olhamos para esse livro, que na verdade deixamos um mundo e entramos em um outro. Deixamos o mundo medieval e estamos agora no mundo moderno. Alguém já disse bem que 3 coisas criaram o mundo moderno. A primeira foi a pólvora, porque permitiu que as pessoas vivessem de maneira diferente e culminou no surgimento das nações fortes. E a segunda foi a bússola, que permitiu que as pessoas navegassem em alto mar e realizassem descobertas. A terceira invenção é o que vemos aqui, é a impressão com tipos móveis. Esta é uma Bíblia de Gutenberg, está na Vulgata Latina. E, segundo registros, foi o primeiro livro a ser impresso por tipos móveis. A Bíblia de Gutenberg era uma Bíblia de 42 linhas, impressas no ano de 1455 na tipografia de Johannes Gutenberg, em Mainz, na Alemanha. É quase impossível descrever o impacto que a impressão com tipos móveis causou no mundo. Para começar, permitiu que os livros pudessem ser produzidos mais rapidamente, com mais precisão e mais baratos do que se fossem copiados à mão. Antes desse tempo, cada livro era manuscrito. Era escrito à mão. Agora, ele pode ser duplicado muito mais rapidamente. Há 48 Bíblias de Gutenberg completas ou parcialmente existentes hoje. E temos o privilégio de ter esta aqui aberta no livro de Daniel. Impressa com tipos móveis, não só significava que os livros podiam ser disseminados com mais rapidez, mas também as ideias. E as ideias da Reforma são impressas e espalhadas por toda a Europa, onde as pessoas podem ler e compreender. Então, esse livro, apesar de ser uma Vulgata Latina, apesar de estar em uma língua que muitas pessoas não compreendem, forneceu recursos para os tempos da Reforma. A Renascença foi uma época na Europa em que as pessoas começaram a se interessar mais pelas artes, pela literatura, pelo aprendizado. Tendo início no século XIII, houve uma grande noção de que havia muito mais coisas do que já possuíam. Eles não eram mais passivos em relação às autoridades sobre eles, tinham um espírito agressivo, eles queriam aprender.
Então, a Igreja Católica tinha as suas tradições, e a liturgia era em latim, que não era muito conhecido pelo povo europeu. Na Alemanha, no caso de Lutero, eles queriam ter as informações por si próprios. Um dos avanços mais significativos em direção à reforma foi o resgate da língua grega. Durante séculos, cópias das escrituras gregas foram guardadas e esquecidas. Agora, chegou a hora para elas ressurgirem. No entanto, os reformadores eram divididos em duas classes. Uma classe era chamada de reformadores doutrinais, que queriam ver a igreja reformada não só do modo em que ela se conduzia, mas no que ensinava também. Eram chamados de reformadores doutrinais. Havia um outro grupo de reformadores, chamados de reformadores morais, e parte deles eram chamados de humanistas. Eram eles que sentiam que os problemas da igreja poderiam ser resolvidos se as pessoas fossem educadas, e para educá-las se voltavam aos escritores antigos da Grécia e Roma para aprender com eles, porque essas pessoas também eram educadas. Não tiveram nenhum problema em relação aos textos dos escritores romanos, porque escreviam em latim, mas quando foram estudar os autores gregos, tiveram que aprender a língua grega e aprenderam. E até estabeleceram uma academia na cidade de Florença, chamada Academia Platônica, onde muitos líderes da igreja iam e estudavam a língua grega. Este processo continuou a aumentar e a crescer, e com isso começou a demanda pela Bíblia em língua grega, e aí surge um homem chamado Erasmo que entra em cena. Erasmo era um humanista grego. Ele aprendeu a língua grega, e aliás, alguns dizem que ele foi o maior estudioso em grego de toda a Europa. Erasmo queria ver a palavra de Deus em grego também. Mas Erasmo também tinha um outro desejo. Erasmo estava insatisfeito com a Vulgata, então ele fez uma tradução para o latim, e ele tinha uma tradução em latim e uma outra em grego que ele gostaria que fossem impressas juntas. Ele se aproximou de um gráfico grego que vivia na Basileia chamado Johannes Froben. Froben e Erasmo trabalharam juntos para produzir o primeiro Novo Testamento em grego a ser impresso e publicado. Era chamado de Novum Instrumentum, um novo instrumento. É o instrumento que foi usado para levar adiante a reforma da igreja. É um livro que contém o grego na coluna da esquerda e o latim, que não é a Vulgata, é a tradução que o próprio Erasmo fez, e as duas correm paralelamente. É quase impossível exagerar ou diminuir a importância desse livro. No Scriptorium, nós temos o privilégio de ter muitos livros raros e preciosos, mas eu diria a vocês que este pode ser o mais importante livro aqui do Scriptorium. Essa é uma afirmativa ousada. Por que eu diria isso? Eu digo isso porque esse é o livro que nos deu a reforma. E nos deu a reforma porque agora os estudiosos das Escrituras não vão consultar uma tradução para os seus ensinamentos. Antes dessa época tinham que estudar a Vulgata Latina. Agora podem voltar às fontes originais por conta própria, porque um dos grandes lemas dos humanistas era ad fontes, voltar às fontes. Então agora podemos voltar à fonte do próprio Novo Testamento. E quando as pessoas, como Martinho Lutero, voltavam e estudavam o texto na linguagem original, descobriam que havia alguns erros na Vulgata, erros de tradução, e uma dessas traduções era a da palavra arrependimento. Na Vulgata Latina era traduzida como fazer penitência, que era um sacramento da igreja. Mas acontece que um erro de tradução muito mais importante, mais crítico, foi a tradução da palavra justificar. Jerônimo, quando traduziu a palavra, deu o sentido de uma mudança moral. Ele traduziu justificar como agir com retidão. Essa é uma mudança que acontece no interior da pessoa, mas quando a palavra justificar é usada no Novo Testamento em grego, é sempre usada num sentido legal. Declarar justo é algo que o próprio Deus declara sobre uma pessoa, e
O próprio Lutero disse essas palavras quando eu vi que a retidão de Cristo ou a retidão de Deus não era um padrão impossível que eu tinha que obter por meus próprios esforços, mas eu vi que era um dom gratuito de Deus e era recebido apenas pela fé. Eu senti que havia entrado nos portões do paraíso. Mas onde Martinho Lutero viu isso? Aqui neste livro, aqui no versículo 17, no primeiro capítulo do livro de Romanos. Nós temos aqui a primeira edição da Bíblia de Lutero, impressa em 1533. E isso foi realmente um cataclisma para todo o conceito de igreja. Mas quando a Bíblia foi traduzida para o idioma alemão, no caso de Lutero, isso levou o povo alemão para a ideia da reforma. Eles começaram a entender que a Bíblia dizia muitas coisas que contradiziam o que a igreja fazia. Então eles começaram a assumir a mesma atitude de Lutero, dizendo: ei, isso tem que mudar, isso não está certo. A Bíblia não diz isso. Então o trabalho de tradução para o vernáculo foi extremamente importante em termos de criar o momento da reforma. É logo após esse grande impacto que vemos Lutero como reformador, no sentido de uma quebra completa da tradição. Essa nunca foi a intenção de Lutero. Como monge da Igreja Católica, ele queria trazer a reforma internamente, queria melhorar o sistema eclesiástico, não mudar o sistema. Mesmo as teses que Martinho Lutero afixou na porta da igreja em Wittenberg não foram exigências de mudanças, eram simplesmente perguntas, para fazer com que os líderes da igreja pensassem sobre o conceito de que as escrituras e somente elas deveriam ser a fonte não só do que acreditamos, mas como vivemos. Quando o povo começou a entender, então houve uma mudança radical e deu início a um sistema totalmente novo em oposição à Igreja Católica. Essa nunca foi a intenção de Martinho Lutero, mas se tornou um efeito lógico em relação ao que ele pensava. Como nós já vimos, a invenção de Johannes Gutenberg teve um papel fundamental na reforma. A Bíblia impressa em alemão de Martinho Lutero e suas 95 teses deram início ao que se tornaria um dos maiores movimentos religiosos da história. Lutero se tornou um exemplo para outros grandes reformadores em toda a Europa. "70 anos depois que a primeira Bíblia impressa foi feita por Gutenberg, outra Bíblia foi produzida. Isso rapidamente provocou a ira das autoridades inglesas. Durante o ano de 1520, um bravo inglês chamado William Tyndale trabalhou incansavelmente para traduzir, imprimir e introduzir seu Novo Testamento em inglês para milhares em sua terra natal. Como ele era capaz de traduzir do grego, sua tradução era mais precisa do que a de Wycliffe e dinamizou em muito a reforma na Inglaterra. Tyndale também deu ao povo mais do que apenas uma tradução. Tyndale reconheceu a importância do povo ter uma Bíblia em sua própria língua, mas ele também entendia a necessidade de o povo compreender o que estava lendo. Por isso, Tyndale trabalhou para produzir não apenas uma tradução precisa, mas também criou introduções para cada livro do Novo Testamento, que iriam ajudar o leitor a entender as Escrituras. Iluminação pelo Espírito Santo é necessária para interpretar corretamente as Escrituras. É essencial para um entendimento adequado e aplicação da Palavra de Deus na vida de alguém e na sua fé. Há uma famosa história sobre Tyndale, de quando ele trabalhava em sua tradução. Ele estava discutindo com outro padre e o padre disse: nós não precisamos da Bíblia, desde que tenhamos o que o bispo de Roma diz, suas leis, estaremos bem. E a essa ideia desse padre, Tyndale deu a seguinte resposta: eu desafio o Papa e todas as suas leis. Se Deus poupar a minha vida, eu farei com que o lavrador saiba mais sobre a Escritura do que você.
Essa afirmação é realmente maravilhosa. Eu acho que o que Tyndale quis dizer foi mais do que simplesmente dar ao lavrador a Bíblia. Esse era o primeiro passo. O lavrador precisava ter a Bíblia em uma linguagem que, se ele pudesse ler, poderia entender. Então, ele também precisava ter um entendimento do que a Bíblia queria dizer realmente. O objetivo óbvio em relação à interpretação é voltar à mente do autor. O que ele quis dizer quando escreveu isso? O Espírito Santo estava inspirando aquele autor com relação aos livros da Bíblia. Então eu preciso saber o que o Espírito Santo queria através da mente e da caneta daquele autor. Por que é que isso tem diferentes grupos religiosos que afirmam acreditar na Bíblia, acreditar na palavra de Deus, e eles utilizam a mesma escritura, mas a interpretam de diferentes maneiras? Basicamente, a resposta vem em duas partes. As pessoas criam diferentes interpretações porque elas não seguem as regras da hermenêutica. Hermenêutica é uma palavra grega que significa interpretação. Hermenêutica é a arte, a ciência de aplicar certas regras ou princípios para interpretar a Bíblia, que coloca tudo em seu devido contexto. Aliás, contexto é uma das regras da hermenêutica. O que vem antes dessa passagem? O que vem depois? Qual é o tema do livro que contém a passagem? Como olhamos para uma certa coisa, se for uma analogia, como reconhecemos uma metáfora, ao que se conhece por expressões idiomáticas, figuras de linguagem? São tantas coisas, livros foram escritos sobre o tópico, mas eles basicamente dizem a mesma coisa. Há certas regras, certos princípios que se deve aplicar para qualquer parte da escritura para interpretá-la corretamente, porque a interpretação correta surge com o significado que o autor tinha para ela. Então, a interpretação é a aplicação correta destas regras para que possamos entender o que o autor, o Espírito Santo, tinha em mente quando fez com que o autor usasse certas palavras. Agora, junto com a interpretação, a hermenêutica em relação à interpretação, há um segundo fator envolvido. É o que é chamado teologicamente de iluminação. Iluminação significa simplesmente que é através da presença do Espírito Santo no coração do fiel, enquanto ele lê a palavra de Deus, que o Espírito Santo vai iluminar e abrir a mente e o coração dessa pessoa, não só para o significado da Escritura, mas como ela se aplica na sua vida pessoal. E essa é uma parte essencial, não só para entender a Bíblia, mas para fazê-la parte de nossas vidas. Um dos problemas do pós-modernismo é que o significado está no intérprete e não no autor propriamente dito. As pessoas dizem que significado é o que elas entendem. Isso nunca está correto. O significado sempre começa com o autor, sua fonte, ou o que aquela pessoa queria comunicar. Isso é o objetivo. Se dissermos que significado é o que eu entendo, isso se torna muito subjetivo. Você pode ter um significado, eu posso ter outro, e talvez nunca iremos entender o que a pessoa realmente queria dizer. Isso é muito importante quando se trata da palavra de Deus, porque Deus é o autor de sua palavra e é essencial que entendamos e saibamos o significado dele, não a nossa interpretação sobre a palavra de Deus. William Tyndale fez um grande serviço pela causa de Cristo ao traduzir a Bíblia para o inglês vernacular dos idiomas originais. Sua inspiração foi Lutero. Martinho Lutero traduziu a Bíblia não do latim, mas do grego e hebraico original. Então, William Tyndale viu que precisava fazer isso com o inglês. Isso realmente encorajou o mundo inglês com respeito à interpretação, porque uma boa tradução é a base para uma correta interpretação. A tradução de Tyndale do original em grego e hebraico para o inglês foi um grande passo mais preciso e legível. Mas Tyndale não parou por aí. O que Tyndale queria fazer era prover uma chave para o entendimento da Escritura. Por exemplo, ele não vai apenas fornecer o texto das Escrituras, mas vai também prover ajuda para eles. Como ele ia fazer isso? Ele faria isso ao escrever introduções para cada um dos livros. Ele faria notas explanatórias
explicaria termos teológicos. Aí então as pessoas não só poderiam ler as Escrituras, mas poderiam facilmente compreendê-las, entende? Muitas vezes eu me pergunto que tipo de questões passou pela cabeça de William Tyndale conforme ele pegava as Escrituras e começava a traduzi-las e interpretá-las. Como ele deve ter dependido do Espírito Santo. Ele não tinha os livros de hermenêutica. Ninguém nunca sentou e sistematicamente listou esses princípios, mas ainda assim ele tinha que utilizar esses princípios e vemos no trabalho dele, em sua interpretação, que ele certamente entendeu os princípios, mesmo não os tendo por escrito ou em suas mãos. Então, podemos mais uma vez agradecer a Deus por sua iluminação, que ele deu a homens especiais, como Tyndale, enquanto traduziam e interpretavam a palavra preciosa de Deus. Nós temos aqui uma cópia da segunda edição do Novo Testamento de William Tyndale, e talvez uma maneira de entender o quão importante ela é o contraste com a primeira edição. A primeira edição foi feita em 1526 e é chamada de Novo Testamento Worms. Tyndale fez isso numa época em que ele tinha acabado de sair da cidade de Colônia. Havia oposição e ele deu basicamente apenas o texto básico das Escrituras. E mais tarde, quando ele escreveu ou traduziu os livros de Moisés, o Pentateuco, ele estava vivendo na cidade de Antuérpia. Agora, os livros de Moisés foram traduzidos do hebraico e Tyndale adicionou, sim, as notas. Infelizmente, a maioria dessas notas eram antipapado por natureza. Ele condenava a Igreja de Roma, ele condenava o Papa, mas quando ele foi revisar esse Novo Testamento de 1526, que foi feito em 1534 na Antuérpia, a situação era um pouco diferente. Ele tinha um grau de liberdade, estava vivendo numa cidade aparentemente segura e teve uma oportunidade de revisar não apenas a linguagem, mas teve também a oportunidade de criar essa chave para o entendimento da Escritura. Por exemplo, ele escreve uma longa introdução explicando o fato de que ele revisou o texto de acordo com o Novo Testamento grego, que corrigiu erros, e está agora escrevendo introduções para os livros, e está dando definições de palavras que são importantes que o povo saiba. O livro é aberto num prólogo que ele escreveu para o livro de Romanos. Tyndale via Romanos como o livro mais importante, porque nele nós temos o Evangelho de Jesus Cristo. E o prólogo de Romanos explica como alguém pode não apenas ler a Escritura, mas lê-la com entendimento, para que possam receber a salvação pela fé que Deus prometeu a eles. Temos que nos lembrar que, quando estudamos a vida de William Tyndale, tudo o que ele fez foi feito numa época em que a Bíblia ainda era ilegal. Então, esse Novo Testamento de 1526 era considerado um livro ilegal. Ele era confiscado pelo bispo de Londres e queimado também. A mesma coisa aconteceu com seu Pentateuco de 1530 e ainda era verdade nessa segunda edição do Novo Testamento. Ainda eram considerados livros ilegais, e isso explica por que tão poucos sobreviveram aos dias de hoje. Muitos deles eram confiscados, queimados, outros partidos em pedaços. Então temos sorte de ainda termos esses 6 ou 8 que sobreviveram. Embora William Tyndale tenha pago um alto preço pelo seu trabalho, foi a cuidadosa provisão e proteção de Deus que permitiram que ele desse ao povo uma tradução mais precisa da Bíblia em inglês. Na verdade, 85% do Novo Testamento de Tyndale iriam logo se tornar a base para a versão King James, publicada pela primeira vez em 1611. Uma coisa é poder ter a Escritura e poder interpretá-la corretamente. Aplicá-la à vida de alguém é outra bem diferente. A Bíblia é um livro bastante prático que nos ajuda a formar o caráter divino. Um dos maiores traços do caráter é a convicção
ou a persuasão de que quando uma coisa é verdade, podemos construir nossa vida sobre ela. Durante a segunda metade do século XVII, o pastor John Bunyan passou 12 anos da sua vida aqui, na prisão de Bedford, Inglaterra, não muito longe de onde ele nasceu. Bunyan atendeu ao chamado de Deus para ser pregador. Mesmo isso sendo contra a autoridade da igreja, John Bunyan estava disposto a ser preso por pregar a palavra de Deus, porque ele tinha convicção de que era a verdade. Enquanto estava na prisão, John Bunyan tirava sua força de Deus e encontrou inspiração para escrever mais de 60 livros, incluindo o tão conhecido O Peregrino. Essa alegoria espiritual tem tocado corações de milhões de pessoas e foi impresso mais vezes na língua inglesa do que qualquer outro livro, exceto a Bíblia. John Bunyan foi realmente um inovador em relação ao que escreveu e à literatura que produziu. O livro estava apenas começando a ser conhecido na Inglaterra, onde havia uma história, onde havia personagens. Então achamos isso muito comum hoje, mas foi muito inovador naquela época. Colocar sua escrita, sua história sobre como se tornar um cristão, como enfrentar um conflito espiritual em forma de história, foi uma inovação em si. A segunda coisa que ele fez foi usar as alegorias, que é usar histórias, linguagem metafórica para representar a realidade. E isso despertou a imaginação das pessoas. Elas adoraram a abordagem alegórica. Então, ao invés de combater a igreja, John Bunyan decidiu, de maneira positiva e proativa, comunicar o Evangelho de Jesus Cristo de uma maneira muito peculiar. Eu acredito que Bunyan era um escritor especial porque tinha uma habilidade peculiar de se comunicar com as pessoas. Parte disso vem de sua própria vida e criação. Ele era funileiro, era um homem que trabalhava com as mãos, mas tinha o grande dom da comunicação. E, aliás, é contada uma história sobre John Bunyan por um homem chamado John Owen. John Owen é considerado o maior teólogo que a Inglaterra já produziu. Um dia, houve uma conversa entre John Owen e um outro homem. E John Owen disse essas palavras: "Eu aprendi mais com o funileiro, a profissão de John Bunyan, do que com qualquer outro teólogo, devido à sua habilidade de se comunicar." Quando Bunyan subia no púlpito, que era o que mais gostava de fazer, ele dizia que se eu puder influenciar um homem individualmente falando, então posso influenciar muitas pessoas do modo geral. Ele adorava as grandes reuniões, mas quando ele falava com a própria vida, demonstrando pura verdade. Deus agia em seu coração de tal maneira que o pecado era tão sensível para ele que, quando ele falava, a sensibilidade do pecado era experimentada por todas as pessoas. Então, à medida que ouviam, tinham a convicção do Espírito Santo, simplesmente por terem ouvido o homem que veio, que se apresentava com a própria convicção do Espírito e reagiam positivamente. Mas a peculiaridade de John Bunyan é que ele não estudou para ser pregador. Ele entrou para o exército aos 16 anos de idade. E quando saiu do exército, ele simplesmente assumiu os negócios de seu pai, que era fazer bules e panelas, e os consertar, o que era trabalho de um funileiro. As escrituras realmente causaram um impacto na vida de Bunyan como pessoa antes que ele a divulgasse aos outros. John Bunyan passou por um período de grande provação espiritual e angústia antes de descobrir a fé em Jesus Cristo. Quando Bunyan escrevia, ele o fazia por experiência própria, coisas pelas quais ele mesmo havia passado. Então isso nos dá a profundidade e a autenticidade que ninguém mais poderia duplicar, a não ser que tenha passado por essa experiência na época de Bunyan. E Bunyan viveu no século XVII. Muita coisa aconteceu na Inglaterra naquela época. Houve uma guerra civil, Oliver Cromwell tinha sido o protetor, ele morreu e houve um chamado para trazer de volta Carlos II, para ser o rei da Inglaterra. E quando Carlos voltou, ele prometeu que daria liberdade religiosa a todos. Infelizmente, não foi o que aconteceu.
E ele colocou sobre o povo inglês, ele colocou uma lei sobre o povo inglês chamada de Lei da Uniformidade. E, em outras palavras, havia apenas uma igreja agora na Inglaterra, era a Igreja Nacional, o que chamamos de Igreja Anglicana, e você tinha que assistir aos cultos lá. Você tinha que obedecer a tudo o que os líderes diziam. Não tinha liberdade de pregar ou ensinar a palavra de Deus. Depois da conversão de Bunyan, ele ouviu um chamado para ser pregador.